E hoje eu resolvi mudar o formato das minhas unhas, que estão quadradinhas, para o formato almond. E claro que eu trouxe o passo a passo para vocês. Bora lá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Mas antes, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like. Hoje eu trouxe o tutorial para vocês aí, como eu faço a mudança do formato da minha unha. São dicas bem legais que eu espero aí ajudar vocês aí também que tem alguma dificuldade na hora de mudar o formato das unhas. Bora lá comigo! A primeira dica que eu dou, que eu faço, eu uso essa caneta piloto. Isso, essa caneta da gente fazer marcação, sabe? Eu uso ela para fazer a marcação dos pontos aonde eu vou fazer o corte das unhas. Eu começo colocando o ponto no meio da minha unha para mim ver o final da minha unha, aonde é exatamente o meio, como vocês estão vendo aí no vídeo. Como o formato é almond, então eu já marco também o pontinho aonde eu vou começar a fazer o lixamento para ela começar aí a ficar arredondadinha. E fica assim. Eu faço esse passo em todas as unhas, eu faço essa demarcação. Olha para vocês verem, em todas as unhas. Eu gosto de fazer assim, pois aí você não perde o foco e nem corre o risco de cortar errado as unhas. Agora eu pego a canetinha e eu ligo os pontos, isso mesmo, o pontinho lá aonde tá a borda livre, até o pontinho onde vai começar o arredondamento da minha unha. E não se preocupe porque a linha não vai ficar perfeita, não vai ser esse formato, é somente aí a demarcação para não perder o foco ou cortar a unha demais ou cortar a unha torta, por isso que eu faço essa demarcação. E eu faço isso em todas as unhas, ok? Cada um tem a sua técnica para mudar o formato das unhas e essa é a minha. Eu uso essa caneta faz muito tempo quando eu quero fazer aí a mudança de formato e eu acho muito interessante porque você não perde o foco exato aonde precisa ser cortada a unha e depois para fazer o lixamento para acabamento do novo formato. Outra coisa que eu vou falar para vocês sobre a minha unha é que há deformidades, ela é natural, ok? Essa unha mesmo que eu estou mostrando para vocês, ela é tortinha. Então, quando você vê a demarcação, você olha e fala, vai ficar torta. Mas não, depois vocês vão ver o resultado. E é normal, gente, as unhas terem aí uma deformidade quando elas são naturais. Já preparei a minha toalhinha aqui, porque o próximo passo é molhar as unhas antes de começar aí a fazer o corte delas. Isso mesmo, eu uso essa técnica também, pois a minha unha é muito forte. E essa técnica ajuda a unha a ficar um pouquinho mais mole e evitar aí possíveis trincas, né? Quando você começa a cortar a unha aí com o seu cortador. Então, essa é uma dica que eu dou também. Eu molho bem as unhas e deixo aí mais ou menos uns 5 minutinhos ela ficar bem molinha mesmo. Porque as minhas unhas, gente, são muito fortes, eu cuido muito bem delas. Aqui no canal mesmo tem muita dica de como eu cuido das minhas unhas para elas serem assim fortes e saudáveis, tá bom? Corre lá se você ainda não assistiu, inclusive existe playlist só de dicas.
Então, elas são muito fortes. Então, essa técnica que eu uso de molhar as unhas antes de fazer aí o corte é muito legal, é muito interessante para você também que tem as unhas fortes. E eu vou vir aqui com o meu cortador que tá no meu suporte, que eu guardo, olha que belezinha. Eu guardo ele no suporte para ficar organizadinho, né? Então, agora eu vou iniciar aí o corte e mesmo elas molhadas, vocês vão ver como elas são fortes. Eu vou usar esse cortador de inox da Mundial, ele é maravilhoso. Mas mesmo assim, gente, a minha unha é tão forte, ela dá tanto trabalho para cortar, vocês vão ver já já. Outra dica é, você não vai cortar em cima da linha, você vai cortar um pouquinho abaixo da linha, como vocês estão vendo aí no vídeo. Isso mesmo, porque depois vamos lixar, então não correremos aí o risco de fazer o corte errado, de cortar a mais ou de cortar a menos, tá bom? E olha como elas dão trabalho para cortar, mesmo elas estando aí úmida, molhadinhas. Gente, é incrível, elas são fortes, bem resistentes mesmo. E já já eu mostro para vocês alguns dos produtos que eu uso para aí conseguir ter unhas fortes e saudáveis. E começamos o corte, não saiu como previsto, eu gosto que ela saia inteira, mas como ela é bem forte, então eu vou cortar conforme aí ela me permite. Como elas estão molinhas, né, ela vai aí cortando sem trincar. E olha como ficou. Para vocês verem, a linha está totalmente aparente, eu não cortei em cima da linha, eu cortei um pouquinho depois da linha e assim eu faço nas outras unhas também. Por que eu faço isso? Para não correr o risco de cortar ou a mais ou a menos ou cortar torto, porque após vem o lixamento. E olha aqui um dos motivos das minhas unhas serem tão fortes do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu uso as bases fortalecedoras da Sempre Bela. Tem a base fortalecedora com formol e a base fortalecedora hipoalergênica. E também eu tenho o costume de passar sempre 2 camadas. Quando eu uso a base com formol, eu finalizo com uma dessas 2 bases. Isso mesmo, eu passo sempre 2 camadas de base na minha unha, porque a pigmentação dos esmaltes está vindo muito boa e mancha muito a unha, então esse foi um costume que eu obtive. Então tá aí um dos motivos das minhas unhas serem tão resistentes, crescerem tão rápido e serem tão fortes. E vamos dar sequência aqui ao corte da nossa unha, da minha unha, né? E olha só, mais uma vez para vocês verem, eu não cortei em cima da linha, sempre corto um pouquinho depois, porque é a lixa que vai depois dar o formato certinho aí, o acabamento perfeito do novo formato, ok? Por isso que eu gosto muito de fazer essa marcação. Assim eu não corro risco de jeito nenhum de cortar torto, de cortar a mais ou de cortar a menos. Eu corto o tamanho necessário para começar aí o formato que eu quero. E olha como ficou, cortei todas as unhas já. E como eu falei para vocês, eu não corto em cima da marcação. Agora eu vou fazer aí a remoção aí da canetinha para vocês verem, porque agora sim eu vou fazer a finalização para chegar no formato correto. E eu vou usar a minha lixa de cristal da Stalax, que eu sou apaixonada. Ela é uma lixa aí de longa durabilidade e ela é bem menos abrasiva e agressiva às unhas, então eu super indico também, ok? Ela é de uso pessoal, ela pode ser lavada e higienizada, eu amo ela. E eu começo então aí o lixamento das minhas unhas. Ainda deixo a marcação aí
para mim não fugir muito do formato que eu quero. Então eu começo lixando aí do final da unha e vou em volta de toda a marcação aí, eu vou fazendo o lixamento. Sem pressa, vocês podem ver que eu não acelerei o vídeo, tô fazendo em tempo real para vocês verem mesmo como eu faço aí a mudança de formato das minhas unhas. O lixamento eu sempre começo na parte, principalmente quando eu vou mudar para o formato almond, eu sempre começo aí pelos cantos, isso mesmo, eles têm que estar iguaizinhos, pra gente começar aí dar o formato almond nessa unha que estava quadrada. E como eu falei, essa lixa ela não é tão agressiva às unhas como as lixas comuns. Ela vai soltando o pozinho, mas não fica aquela descamação que as lixas comuns costumam deixar. E olha como já está ficando. E como eu falei para vocês, as minhas unhas são naturais e elas têm, cada uma tem o seu formatinho e a sua deformidade. Elas são naturais e é natural isso, gente. E eu posicionei as unhas assim para vocês terem mais noção ainda de como eu faço o lixamento. Os dois cantos das unhas, eles têm que estar iguais. Então, eu vou aí aos pouquinhos, sem pressa, devagar, fazendo esse lixamento para não fazer aí errado, para não perder o formato que eu quero. E já começou aí a aparecer o formato almond, como vocês estão vendo. Agora eu vou fazer a remoção da marcação da canetinha para vocês terem noção de como já está ficando. E depois que eu faço a remoção, dá para ver aí como realmente está, em qual parte da minha unha eu preciso fazer o lixamento melhor, igualar aí as laterais para ficar um formato perfeito. E olha só como já tá bem aí, quase já no formato certinho. E eu faço esse processo em todas as unhas e como eu falo, sempre prezando o canto das unhas, o final das unhas antes de começar a borda livre, eles têm que estar iguais. E depois que eu tiro a demarcação, eu começo finalizando aí o lixamento, vendo em qual lado está aí precisando de mais um pouquinho de arredondamento, de mais um pouquinho aí de lixamento. Gente, essa dica de fazer a marcação com a canetinha é tão maravilhosa, eu faço ela por muito tempo mesmo, antes mesmo até de criar conteúdo, porque às vezes é muito difícil fazer a mudança do formato, porque a gente pode cortar errado, né? Então eu tinha essa dificuldade e eu peguei dicas. Como vocês estão pegando as minhas dicas, eu também peguei dicas de outros criadores de conteúdo e eu amei essa dica. E olha aí como já está aí quase 100% no formato almond e como eu mostro para vocês, os cantos estão iguaizinhos, só falta dar mais um acabamentinho, mais um arredondamentinho. Isso é normal, a gente vai fazendo com calma. Essa lixa é maravilhosa, ela não é tão agressiva, então você com calma consegue fazer certinho o lixamento sem erro. Bom, agora eu vou lixar as outras unhas. Não vou fazer aqui fazendo vídeo para vocês, porque senão o vídeo vai ficar longo. Aliás, ele já ficou um pouquinho longo, mas eu só queria mostrar para vocês mesmo como que eu faço aí essa mudança de formato. Como eu falei para vocês, eu tiro com o meu removedor da Sempre Bela também, tá? Toda a marcação da canetinha para mim certificar de como que tá o formato das minhas unhas, se precisam aí de mais algum lixamento para fazer o formato correto, se elas estão com os cantinhos igualitários.
É muito legal essa técnica. E como vocês podem ver, estão já quase todas no formato almond, precisando apenas de algum acabamentinho ou outro. Como eu falei para vocês, as minhas unhas são naturais e é normal cada unha ter o seu tamanho, sua largura, ter deformidades, tá bom? Isso não coloque na sua cabeça que a sua unha é feia. Não, não. Se a sua unha é natural, é normal ela ser assim, tá bom? E mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui como que é o lixamento no canto. Olhem para vocês verem mais de pertinho como eu faço. Como eu falei, o cantinho eu começo o lixamento, porque eles têm aí que começar aí o formato através aí antes da borda livre, que é os cantinhos, que é a finalização da unha que vai começar a borda livre, que é essa parte branca da nossa unha. Então, eu faço a verificação de todos os cantinhos, se tá precisando de mais algum lixamento, alguma finalização aí, para poder chegar no formato correto, perfeito e não ter erro. E quando nós mesmos fazemos esse processo, não é fácil. Quem fala que é fácil, não é fácil. Para a gente conseguir aí o formato correto, o lixamento correto, tem que ter muita paciência, tem que ir com calma. A manicure fazendo isso é outra coisa, ela tem outra visão das unhas. Nós mesmos fazendo é mais difícil. E olhem para vocês verem, tô mostrando para vocês verem os cantinhos como eles já estão iguais. Precisa apenas aí de alguma finalização, e isso eu vou fazendo com toda a calma, não tenho um pingo de pressa, porque eu quero que ela fique bem bonita, no formato correto. E como vocês estão vendo no vídeo, eu faço toda a verificação em todas as unhas para ver se os cantinhos eles aí estão iguais, se eles começaram aí o arredondamento para o formato, né, almond certinho, se precisa de mais algum lixamento para aí finalizar. Mas olha já como elas ficaram. É incrível, né? Eu super gosto dessa técnica que eu faço. Por isso eu sempre falo para vocês, é muito difícil eu mudar para o formato almond, mas como hoje eu resolvi mudar aí para fazer umas inspirações de Natal e Ano Novo usando esse formato, eu resolvi trazer o passo a passo para vocês. E olhem elas aí, já finalizadas, já estão hidratadas, as cutículas, as unhas, preparadinhas aí para fazer uma linda esmaltação de Natal, que vai ser o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você com essa dica, que é muito legal, é muito interessante, porque há sim dificuldade, principalmente na hora de fazer a mudança de formato, né? E quando eu for voltar aí ao formato quadrado, eu também vou trazer o vídeo para vocês, tá bom? E deixa aí nos comentários se você gosta mais do formato quadrado ou do formato almond. Eu vou confessar que o formato quadrado é a minha paixãozinha, por isso que muitas das vezes eu estou mais com elas quadradas do que no formato almond. E aí, gostaram desse tutorial? Ajudou você? Você tinha alguma dificuldade e hoje eu ajudei você? Deixa aí nos comentários para mim saber se eu estou aí ajudando você com as minhas dicas. Lembrando também que para os membros do canal tem dicas exclusivas, tutoriais exclusivos para quem é membro do canal. Isso mesmo! Então, se você quer receber aí dicas exclusivas aí minhas, se você é apaixonado pelas minhas dicas e quer ter aí conteúdo exclusivo para membros do canal, já clica aí em ser membro e bora fazer parte aí do clube de membros do nosso canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.